Olá, alunos! Estamos na nossa penúltima aula. Hoje nessa eu só vou passar por vocês, é uma aula bem curtinha. Peço desculpas se vocês estão ouvindo galinha pintadinha de fundo a nossa aula. É pelo meu baby. Trabalhar home é isso aí, né? Com essa pandemia, infelizmente, são os nossos recursos. Vamos lá, categorias de transtornos mentais e de comportamento. Deixa eu introduzir vocês novamente, falando novamente, não tem como falar em saúde mental e não falar em DSM-5 e ICD-10, né, que nós já falamos na primeira aula, falamos há pouco também, né, que são utilizados aí nos serviços de saúde, o Manual Diagnóstico e Estatístico, né, de Desordens Mentais, o DSM-5, que 5 é referente à 5ª edição, e a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID e é o CID-10, a última edição é a 10ª, tá? E esse DSM é o sistema que vai classificar e organizar cada diagnóstico psiquiátrico em 5 níveis, relacionando neles distúrbios, transtornos, perturbações e disfunções. Esse manual ele é seguido por todos os profissionais da área de saúde mental e ele vai se dividir em 5 eixos, e são esses eixos que agora eu vou passar para vocês, tá? O eixo 1, que são transtornos psiquiátricos clínicos, incluindo transtornos do desenvolvimento e aprendizado. Nesse eixo é comum incluir transtornos como depressão, ansiedade, com mais distúrbio bipolar, TDAH e esquizofrenia. Eixo 2, transtornos de personalidade, transtornos invasivos do desenvolvimento e retardo mental. No eixo 2 incluem-se transtornos como transtorno de personalidade borderline, transtornos de personalidade esquizoide, transtornos de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Eixo 3, condições médicas agudas ou doenças físicas. Eixo 4, fatores ambientais ou psicossociais, contribuindo para os transtornos. E o último, eixo 5, avaliação funcional global ou escala de avaliação global para crianças, que é destinado a menores de 18 anos, tá? As categorias de transtornos mentais e de comportamento, nós temos os transtornos de personalidade. E o que seria isso, tá? Os transtornos de personalidade são padrões persistentes e generalizados no modo de pensar. Deixa eu colocar aqui, desculpem. No modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar que causem sofrimento significativo à pessoa ou prejudicam sua capacidade funcional. Isso é transtorno de personalidade. Nós usamos muito o termo, isso é da personalidade, isso vai da personalidade da pessoa, enfim, tá? Nós temos traços em nossa personalidade que representam padrões de pensamento, sim, temos. Representam percepções em relação ao mundo, reações, e relacionamento que pertencem relativamente estáveis ao longo do tempo. O transtorno de personalidade existe quando esses traços que nós temos se tornam tão pronunciados, rígidos ou são mal adaptativos que prejudicam o trabalho, o funcionamento interpessoal da pessoa. Essas mal adaptações sociais podem causar sofrimento significativo em pessoas com transtornos de personalidade e naqueles em volta delas. Para pessoas com transtorno de personalidade,
ao contrário de muitos outros que procuram aconselhamento, o sofrimento causado pelas consequências dos seus comportamentos socialmente mal adaptativos geralmente é a razão pela qual eles buscam tratamento, pelas consequências do que eles fazem, em vez de qualquer desconforto com seus próprios pensamentos ou sentimentos. Então, eles ficam mais desconfortáveis pelo que eles ocasionam, né? Geralmente começam a tornar-se evidentes durante o final da adolescência, no início ali da vida adulta, embora às vezes os sinais sejam aparentes mais cedo ali durante a infância. Traços e sintomas variam consideravelmente em termos de quanto tempo eles persistem. Muitos vão desaparecer, no decorrer do tempo vão desaparecer. E o DSM-5, ele vai listar 10 tipos de transtorno de personalidade. E ele vai dividir por grupos, grupo A, B e C, tá? No grupo A, existe a paranoide, a esquizoide e o esquizotípico. No grupo B, o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcisista. E no grupo C, esquivo, o dependente e obsessivo compulsivo, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho desse termo muito amplamente utilizado aí por todos, neurose, né? A neurose, conjunto de problemas de origem psíquica que conservam a referência à realidade, ligam-se a situações circunscritas e geram perturbações sensoriais, motoras, emocionais e ou vegetativas, psiconeurose. A neurose, ela não está no DSM-5, tá? É um termo criado para falar sobre desordens do sistema nervoso. Neurose, ele tem vínculo, né? Nervo, neurose. Adotado pela psicologia, e ele acaba sendo um termo generalista muitas vezes, porque pode ser sinônimo de distúrbio neurótico e se refere a qualquer transtorno. Quem trabalhou com esse termo, quem falou muito sobre esse termo foi Freud, tá? Freud falava em estrutura, né? Nessa estrutura, na neurose. E o que era para ele a neurose? Ele dizia que o inconsciente alimentava os instintos e os impulsos e ele deveria ser trabalhado para se curar as neuroses. Então, as neuroses só seriam curadas quando se trabalhasse com o inconsciente. Para Freud era isso. A neurose, ela permite pensamento racional. Ela não afeta a capacidade funcional do indivíduo. Então, por isso que ela tem essa super diferença da psicose. A psicose, ela afeta a capacidade funcional do indivíduo. A neurose, não. Então, essa é a diferença dessas duas estruturas aí, neurose e psicose. Falando da paranoia, é um termo introduzido na psiquiatria para designar os problemas psíquicos que tomam a forma de um delírio sistematizado. A paranoia engloba, sobretudo, as formas crônicas de delírios de relação, ciúmes, perseguição e a chamada esquizofrenia paranoide. Pacientes com transtorno de personalidade paranoide, alunos, eles desconfiam dos outros de uma forma muito exacerbada. Supõem que os outros sempre pretendem prejudicá-los, enganá-los, mesmo quando eles não têm justificativas suficientes para esses sentimentos. Não tem justificativa, mas acredita que isso pode ocorrer. Infelizmente, incomorbidade é quase sempre diagnosticado com outros transtornos juntos, né? Como a ansiedade, por exemplo. Para diagnosticar, né, o transtorno de personalidade paranoide, os pacientes devem ter os seguintes critérios encontrados no DSM-5. Eu trouxe para vocês, como eu trouxe lá em depressão na aula,
eu trouxe hoje para vocês em relação a paranoide, né? Desconfiança e suspeita persistente sobre os outros. Essa desconfiança e suspeita são demonstradas pela presença de 4 dos seguintes: suspeita injustificada de que as outras pessoas estão explorando, prejudicando ou enganando-os. Preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade de seus amigos e colegas de trabalho. Relutância em confiar nos outros, temendo que as informações sejam usadas contra eles. Interpretação errônea das observações ou eventos benignos como tendo um significado oculto, depreciador, hostil ou ameaçador. Reter rancor ou insultos, injúrias ou ofensas. Propensão em achar que seu caráter ou reputação foi atacado e rapidez para reagir com raiva ou para contra-atacar. Suspeitas injustificadas e recorrentes de que o cônjuge ou parceiro é infiel. Além disso, sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta. Então, esses são os critérios para o diagnóstico pacientes com transtorno de personalidade paranoide, tá? Então, ficamos por aqui. Se prepara, então, para a nossa última aula. Um grande abraço, fiquem bem. Até a próxima.